Um estudo realizado no final de 2023 pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil mostrou que 24% das crianças começaram a conectar-se à internet antes dos 6 anos de idade. Em 2015, esse percentual era de 11%. E para abordarmos o tema no TV Câmara Entrevista, temos a participação especial da professora do Instituto Alfa Lumen e cofundadora da comunidade online Infância Livre de Consumismo, Débora Regina Diniz. Tudo bem, Débora? Tudo bem. Tudo jóia? Tudo bom. Obrigada pelo convite. Que isso, por nada. A gente agradece a sua presença aqui. Débora, e para a gente começar esse debate, né, eu gostaria de trazer mais alguns dados referentes à pesquisa, né, que foi feita pelo Comitê Gestor da Internet, né? Ela nos mostrou também que, atualmente, 95% dos jovens entre 9 e 17 anos acessam a internet no país. Então, a gente tem aí em torno de 25 milhões de pessoas tendo esse acesso, né? Tendo em vista essa informação, eu queria te perguntar como que a introdução à tecnologia digital está afetando a educação das crianças. De maneira geral, está afetando para mal, para pior, né? Principalmente depois da pandemia, né? Então, a gente falava muito de controle de tela, de evitar que as crianças tivessem acesso à tela, computador, celular, enfim, pelo menos na primeira e até a segunda infância, né? Hoje em dia, principalmente depois da pandemia, né, eles tiveram a única forma de se conectar, ter aulas, enfim, era via tela, então a gente meio que perdeu a mão, né? Mas, de maneira geral, os estudos mais recentes estão mostrando que quanto mais cedo a criança ela entra em contato, né, com esses meios digitais, com celulares, enfim, né, tela de maneira geral, mais atrasos ela vai ter, né? Então, questão de atraso de coordenação motora fina, questão de atraso de aprendizado, de linguagem, né? Então, a gente está passando por uma situação muito complicada, que ao mesmo tempo que esses meios de comunicação já fazem parte, não tem como a gente dizer não, vamos fazer de conta que isso não existe, vamos arrancar a tela de criança, né? Mas a gente tem que agora pensar muito nessa redução de danos. O que fazer agora, já que isso já faz parte da nossa vida? Certo. Então, a gente pode citar essa questão, como você falou, como um dos impactos negativos, né? Sim. Desse acesso precoce. Será que a gente tem algum impacto positivo disso? Bom, pensando novamente, né, do que a gente vivenciou na pandemia, o impacto positivo é a possibilidade da conexão, né? Então, ter esses meios de comunicação permitiu que a gente não ficasse tão isolados, né? Principalmente as crianças. Então, elas puderam ver os professores, os amiguinhos, os parentes, avós, né? Então, assim, nesse ponto, é um impacto positivo. O grande problema é o vício que isso gera, né? O excesso das telas. Entendi. Então, com relação à educação, você pode afirmar para a gente que, pela sua experiência, né, você tem visto mais impactos negativos do que positivos, então, nesse sentido? Os impactos negativos são principalmente devido ao vício, ao excesso, né? Como eu falei, obviamente há uma abertura a grandes possibilidades de educação, de aprendizagem, né? Então, pegando só a parte de educação, né? Hoje em dia eles têm acesso a muita coisa, inclusive tiveram garantido acesso à educação via digital, né? Se não fosse isso, o que seria, né? Tanto tempo que a gente não imaginou que ia durar tanto tempo. Então, as escolas que conseguiram se adaptar rapidamente, né, aí para as aulas online, as aulas digital, tiveram um grande ganho. Então, não é assim, não, tudo está perdido, né? Mas o problema, o maior impacto se dá justamente por conta do excesso. E é esse excesso que a gente tem que trabalhar. Certo, entendi. E com base na sua experiência ainda, Débora, qual que é a idade ideal para a criança começar a usar a internet e por quê? Então, antigamente, então, assim, a gente pensava assim, que não era bom para nenhuma criança menor de 12 anos, né? Criança, né? A infância termina aos 12 anos, que tivessem esse acesso às telas. Hoje em dia não tem mais como.
né? Seria uma ilusão, seria muito complicado a gente trabalhar com essa ideia de, ó, a criança não pode ter acesso à tela. As pesquisas mais recentes dizem o seguinte, que pelo menos até os 2 anos que o contato com tela seja zero, nenhum, né? Porque isso atrapalha muito, principalmente a aquisição de linguagem, né? A partir dos 2 anos, gradualmente, vá tendo acesso à tela, e a gente percebe muito assim, eu sou mãe, né? Eu vejo muito o lado da mãe, não tem como a gente dizer assim, não, aquele momento que a mãe precisa fazer uma janta, ou precisa fazer alguma coisa, aquele momentinho de distração da criança, já era assim na nossa geração com a televisão e continua sendo assim. Então a gente falar, não vai ter nenhum acesso à tela, é um exagero, mas gradualmente, a partir dos 2 anos, 3 anos, então 1 horinha de tela, né? Até pelo menos os 10, 12 anos, que esse acesso seja muito restrito e muito controlado, assim, ao máximo de 3 horas de tela, né, por dia, que não se ultrapassasse muito isso. Adolescente é mais complicado, né? A gente sabe que hoje em dia a vida deles praticamente eles têm uma vida virtual, né, uma vida online. Mas que se pelo menos, né, nessa infância o controle, o acesso de tempo de tela fosse gradual, né? Então, sei lá, 4 anos, 3 horas, 5, mas que também não fosse uma coisa, lógico, né? Mas que fosse pelo menos de 3 a 4 horas de tela, chegando aos 12 anos, tá? Eu tô falando isso pensando, 3 horas na primeira infância, 4, 5 horas até uns 12 anos de idade. Certo, entendi. Como você falou, é uma realidade que estamos todos inseridos, então é muito difícil você... Não tem como a gente voltar atrás e negar. Dizer, não, essa mídia nova não existe. O que a gente precisa é se adaptar da melhor maneira possível a essa nova mídia. Com certeza. E indo nessa questão um pouco dos jovens, né, que você estava falando, a pesquisa ainda mostrou pra gente que 88% da população entre 9 e 17 anos disse manter perfis em redes sociais. Entre 15 e 17, essa proporção foi de 99%, né? Como que o uso das redes sociais afeta o desenvolvimento tanto social quanto emocional dessas crianças, Débora? Então, a gente tem uma questão aí das redes sociais, que a gente já também tem estudos mostrando, que afeta com cyberbullying, né? Quanto mais exposição, e principalmente nas redes sociais, né? Cyberbullying, questão de problemas alimentares, depressão, ansiedade, né? Então, o uso frequente de redes sociais, principalmente, né? Se iniciado muito precocemente, vai causar inúmeros problemas. Mas a gente também tem que pensar que não cabe só a gente, né? Só a sociedade civil, né? As pessoas, né? Os mães e os pais e professores ajudarem nessa regulamentação, né? Precisa que exista uma regulamentação de mídia, porque a gente alerta, a gente cuida, mas assim, eles são vulneráveis, estão expostos a muitas coisas, né? Hoje em dia a gente vê cada vez, inclusive pelos próprios pais, né? A gente vê esses trends expondo as crianças, expondo os filhos, isso é um perigo, né? Eles ficam vulneráveis à pedofilia, enfim, é um monte de problemas aí, principalmente por conta de redes sociais. Exatamente, né? Outro alerta importante que a pesquisa nos mostrou, né, foi que 16% dos jovens entre 9 e 17 anos relataram já ter recebido mensagens, né, de cunho sexual. E continuando nessa temática, eu gostaria de saber de você como que os educadores e os pais, né, podem trabalhar juntos para garantir que as crianças tenham uma experiência segura na internet. Primeiramente, se a gente vai pensar, né? Então, vamos falar de infância, criança, né? A criança não tem que ter livre acesso à rede social, né? Até porque ela diz que está lá, né, nas condições de uso, não pode ser menor de 12 anos, mas quase ninguém segue, né? Ninguém lê as letras miúdas, enfim. Mas não tem como você deixar uma criança com livre acesso à rede social, internet, ela é um alvo, né? Inclusive nesses joguinhos, né? Joguinhos online, então eles são maneiras como os assediadores, como essas redes de pedofilia não se utilizam para se fazer de conta que são uma criança também e
chegar. Então, lógico, tem que explicar para a criança, né, que não é porque aquela pessoa está dizendo que tem 9 anos, que ela de fato tem 9 anos, né? Então, isso é uma conversa muito demorada e custosa, porque a criança ela tem muita dificuldade de diferenciar fantasia de realidade. Né? Para a criança é tudo uma coisa só. Por isso a gente precisa ter muita atenção. Não tem como uma criança ter acesso livre às redes. Né? Precisa ser controlada. E os mais velhos, né? Aí sim, cabe à escola, aos pais, né? A sociedade toda ter esse diálogo, né? Porque fica sempre há o limite, estou falando isso dos mais velhos, né? Entre o que é a vida pessoal, o espaço pessoal deles, né? Porque a gente também não pode invadir esse espaço pessoal, mas ao mesmo tempo do quanto eles são vulneráveis, né? O adolescente também não está com o neocórtex todo formado, o adolescente também está em formação. Né? Então, eles também têm muita dificuldade de discernir, né, o que é certo, o que é errado, se aquilo está estranho, se aquilo é normal. Né? Então, precisa de uma educação mesmo, todo mundo se comprometer para essa educação para as redes. Certo. Acho que esse controle parental, então, é um dos maiores desafios, né? Sim, sim, porque quando os próprios pais se distraem, né? Então tá cada um lá no seu próprio celular, é aí onde mora o perigo, né? Se a gente é assim com crianças pequenas, você piscou, eles caem, né? São nesses momentos de desatenção que as coisas acontecem. Certo. E ao seu ver, Débora, qual que seria a idade ideal para a criança começar ali a ter um certo tipo de perfil em determinadas redes sociais? Eu acho que criança não tem que estar em rede social. Né? E não é só um achismo, isso é uma questão mesmo de formação. Né? Como eu falei, a criança não tem consciência, ela não sabe diferenciar a fantasia de realidade, ela tem muita dificuldade. Então, assim, criança não tem que estar em rede social. Rede social, a partir dos 12, 13 anos, né, é o que, inclusive, por lei, né, é o que se diz, né, lá nos termos de uso de qualquer rede social, algumas 12, outras 13, né, criança não deveria estar em rede social. Mas aí é o tal do controle, a tal da regulamentação. E se estão, porque, de qualquer forma, as empresas por trás dessas redes sociais não têm esse controle ou não querem ter esse controle, né? Então, eles têm que controlar o conteúdo. Eles têm que se responsabilizar por esse conteúdo. Eles não podem simplesmente liberar qualquer tipo, sabendo que não tem como tampar o sol com a peneira, que as crianças estão nas redes, não tem como eles fazerem de conta que a culpa não é deles, que eles não têm responsabilidade nenhuma. Eles precisam se responsabilizar. Certo. Agora, indo um pouquinho para um outro aspecto desse debate, Débora, o estudo do Comitê Gestor, ele mostrou para a gente também que 50% desses jovens, né, de 11 a 17 anos pediram aos pais para comprar algum tipo de produto após contato com propagandas, né? Como que essa exposição precoce a propagandas influencia o comportamento de consumo dessas crianças? Mais uma encrenca causada por conta dessas telas e por conta das redes. Porque quando a gente estuda publicidade, quando a gente pensa em publicidade, há uma certa regulamentação. Né? Por exemplo, a publicidade, por exemplo, na televisão ou nas mídias, fica muito claro, olha, aqui é o momento do programa, aqui é o momento da publicidade. Né? Apesar de a gente saber que há merchandising e tal, essa parte já ficou um pouco mais clara do que é publicidade e o que é o programa. Na internet, né, nas redes sociais, não é assim que funciona. Né? Muitas vezes, então, por exemplo, eles têm lá um influenciador favorito e esse influenciador vai usar determinada marca, determinada roupa, determinado produto, né? Que é uma espécie de publicidade, mas uma publicidade velada, mas como o próprio nome diz, né? O influenciador vai influenciar até porque a relação é como uma relação direta, é maior até do que aquela publicidade tradicional que a gente tinha antes, que já era preocupante, né? Foi muitos anos aquela luta do controle da publicidade direcionada à criança, do que é bacana, o que não é, né? E hoje em dia piorou, porque além de estar dessa maneira sutil,
a relação já é uma relação afetiva com o influenciador. Então, o influenciador vai ter um poder, né, de venda, né, de fazer com que a criança e o adolescente tenham esse desejo pelo consumo muito maior. E não é só criança e adolescente, não. Ninguém está muito preparado para esse tipo de publicidade. Certo. Então, ao seu ver, as mídias sociais, elas amplificaram esse impacto do consumismo. Muito, muito. E você vê hoje em dia o que tem de criança fazendo tutorial de maquiagem, né? Não era uma coisa comum, né? Então, hoje em dia, você vê tutorial de qualquer coisa, né? Ou um jogo, ou teve uma época que a grande moda era aquele negócio de ficar abrindo pacote, abrindo presente, né? Então, você vende um estilo de vida, você vende essa coisa, olha como eu sou legal, né? E mesmo que não seja, algumas situações tem lá aquele publi, mas hoje em dia esse publi já é o desejado, o tal do recebidos, né? Então isso já virou um desejável, o consumismo sonhado, né? O consumismo desejável. Todo mundo quer ter um monte de publi post, né? Exatamente. E para você, Débora, quais estratégias, né, você acha que são válidas assim, para ajudar as crianças a diferenciar entre necessidades reais, né, e desejos influenciados apenas por propagandas? Aí a gente vai para uma área mais da psicanálise, né? Porque o desejo, ele vem muito essa questão de tapar buraco, né? Então, todo desejo, no fundo, você está tentando cobrir uma falta, uma ausência, você quer pertencer. Por exemplo, quando uma criança vê uma publicidade de outras crianças brincando, na verdade ela não quer aquele brinquedo, ela quer a brincadeira. Né? Ou, enfim, essas threads de pais e filhos, ela está querendo aquilo ou ela está querendo a conexão? Então, eu acho que quando a gente trabalha muito essa questão da presença, do brincar, das relações sociais reais, vida real, né? Eu acho que quanto mais a gente trabalha isso, menos a necessidade do virtual. Né? E quanto você tem essas suas questões afetivas mais resolvidas, também menos você se espelha, menos você tem aquela coisa do eu queria isso para mim, né? Porque as suas necessidades afetivas, e isso não é uma questão financeira, não é a gente tem sempre essa ideia, né, que para a gente ser feliz a gente precisa ter coisas. E eu sempre faço uma metáfora com qualquer festa de família. Pensa num aniversário de quando você era criança. Provavelmente você não vai lembrar quais, um ou outro, mas o que você ganhou de presente, de brinquedo. Você vai lembrar das pessoas, né? Ou um Natal, ou qualquer situação. Você vai lembrar das pessoas, você vai lembrar da sensação de felicidade de você estar com as pessoas que você ama, né? Do momento. E não é da coisa em si. Então, quando a gente valoriza cada vez mais os momentos físico, real, eu acho que menos a gente fica vulnerável para essa sedução aí que as redes sociais elas proporcionam. Com certeza. Então, acho que isso nos mostra o quão importante é a gente começar a trabalhar desde cedo, né? Esses aspectos junto das crianças, né? Criança tem que brincar. Né? A criança ela precisa brincar, ela precisa de natureza, ela precisa de espaço. E a criança precisa do tédio, porque a partir do tédio a criança ela vai desenvolver uma brincadeira. E isso para ela é tudo que a criança precisa. Ela precisa poder brincar e poder desenvolver a imaginação. E as telas não proporcionam isso. Né? É uma coisa que vem formatada para ela. Exatamente, exatamente. Débora, você citando essa questão das mídias, né, sociais, a gente sabe que esse público mais jovem, adolescente, eles são assim o alvo principal, né, para essas marcas conseguirem atingir, né, seus objetivos de vendas, né? Sim. E tudo mais. Então, acho que pelo que você nos passou, né, quanto mais a gente conseguir blindar, né, essas crianças dessas propagandas que muitas são nocivas, né, mais a gente consegue ter esse equilíbrio, né, do que realmente é necessário, do que não passa simplesmente de um desejo momentâneo, né?
Exatamente. Já tem pesquisas que mostram que 80% das compras de uma casa é decidida pelas crianças. Então, os meios de consumo percebem isso, né? Então, quanto menos a gente deixar as crianças vulneráveis a esse tipo de assédio, porque é um assédio, melhor. Certo, certo. O TV Câmara Entrevista fará uma pequena pausa, mas em breve retornaremos para continuar a nossa conversa. Não saia daí.